Olá! Está começando neste momento mais um jornal do Fique por Dentro da Sua Saúde de Casa. Para mais informações e notícias, acesse nossas redes que vão estar aqui aparecendo para vocês. Hoje, o nosso enfoque será sobre a doença cólera. E para nos aprofundarmos melhor nesse assunto, estaremos falando com duas ilustríssimas enfermeiras e duas estudantes de enfermagem da Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar, a FACEP. E, é claro, cada um de suas casas. Vem com a gente! A denominação cólera já era usada nos primeiros séculos da era cristã, tendo sido descrita desde os tempos dos escritores sânscritos e de Hipócrates. A história da doença sempre esteve associada à Índia, onde, segundo alguns autores, a sua transmissão é milenar. O primeiro registro de um surto foi descrito por Gaspar Corrêa, em 1503, no livro Lendas da Índia, referindo-se ao acometimento, no exército do sultão de Calcutá, de uma doença que provocava vômitos, sede de água, estômago ressecado, câimbras musculares, olhos turvos, e causava muito sofrimento e a morte em poucas horas. A primeira pandemia, ocorrida no período de 1817 a 1823, estendeu-se do Vale do Rio Ganges a outras regiões da Ásia e ao norte da África. A propagação da doença para praticamente todo o mundo deve-se aos seguintes fatores: a característica do biotipo eutor de produzir, na maioria dos casos, infecções assintomáticas e leves, o que torna difícil identificar portadores e distinguir a cólera das outras doenças diarreicas agudas. Ao significativo incremento dos fluxos migratórios de turismo e de comércio. As condições precárias de saneamento prevalentes em extensas áreas de alguns países. Aos meios rápidos de transporte, à falta de uma vacina eficaz e ao grau de imunidade da população. O início da sétima pandemia na América Latina ocorreu em 1991, com a ocorrência dos primeiros casos no Peru e, posteriormente, no Brasil e em outros países sul-americanos. Em 2002 e 2003, embora não tenha sido confirmado nenhum caso de cólera no país, o Vibrio cholerae O1 foi isolado de amostras ambientais coletadas em municípios dos estados de Alagoas e Pernambuco. Além disso, houve identificação do Vibrio cholerae O1 inaba em uma amostra clínica do estado de Alagoas, com toxigenicidade negativa. Em 2004, a cólera recrudesceu no país, com a confirmação de 21 casos autóctones. Em 2005, outros 5 casos autóctones foram registrados, todos procedentes do estado de Pernambuco. Em 2006 e 2007, não foram confirmados casos autóctones de cólera no Brasil. A significativa redução do número de casos observada nos últimos anos pode ser atribuída em parte à intensificação das ações de prevenção em toda a região Nordeste, como também a fatores relacionados às pessoas, ao agente etiológico e ao meio ambiente. O agente etiológico é da ordem Vibrionales, família Vibrionaceae, gênero Vibrio, espécie Cholerae. Falaremos agora com a enfermeira Antônia Caliani, que nos dirá um pouco sobre as características gerais do patógeno e da doença. Olá pessoal, eu me chamo Caliane, sou enfermeira formada pela Faculdade de Evolução, a FACEP, e irei apresentar para vocês alguns pontos que me foram direcionados em relação às características gerais do patógeno causador da cólera, tá certo? Bom, para começar, o Vibrio cholerae é um bacilo curvo, uma bactéria gram-negativa que tem aproximadamente 1 a 3 micrômetros de comprimento e apresenta um único flagelo polar que auxilia na sua movimentação. Esses bacilos eles vão crescer no intestino delgado do hospedeiro e vão produzir uma exotoxina, a toxina colérica. Esta vai induzir as células do hospedeiro a secretarem eletrólitos e água, especialmente o potássio. O resultado disso
serão as fezes aquosas ou a diarreia propriamente dita, tá? Essas bactérias, elas são sensíveis aos nossos ácidos gástricos, o que é um ponto negativo. Por quê? Porque aquelas pessoas que apresentam a secreção ácida estomacal prejudicada ou aquelas que estão fazendo uso de antiácidos, elas correm um alto risco de infecção, né? O Vibrio cholerae pode ser classificado em sorogrupos determinados pelo antígeno somático O, que está presente na membrana externa da bactéria. Existem vários tipos de sorogrupos, mas somente o sorogrupo O1 e O139 causam e causaram epidemias no mundo. E somente o sorogrupo O1 foi determinante de uma pandemia. Agora, entrando na questão da epidemiologia, a cólera ela é mais encontrada, mais predominante em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, ou seja, em países pobres. E certamente a cólera ela pode ser evitada com cuidados. Por quê? Porque a transmissão da cólera é através de água contaminada e alimentos contaminados. E são encontrados especialmente em águas contaminadas de rios, mares, lagos. E as questões das manifestações clínicas da doença vão desde casos leves, assintomáticos, sem nenhum tipo de sintoma, até casos graves por conta da diarreia, vômitos frequentes e por conta especialmente da diarreia é que vai gerar as complicações em relação à desidratação do paciente. Muito obrigada, enfermeira Kaliane, pelos esclarecimentos. Dando continuidade ao nosso jornal, iremos falar agora com a discente Paula, que nos esclarecerá as complicações desta doença. Oi, pessoal! Eu me chamo Paula, sou graduanda em enfermagem pela Faculdade Evolução Alto Oeste Potiguar, a FACEP, e como mencionado, eu irei norteá-los um pouquinho sobre as complicações que a doença cólera pode trazer. Bom, as complicações da cólera são decorrentes de um estado de esgotamento total do nosso corpo, devido a diarreias e a vômitos. Essas complicações elas são mais comuns em pessoas mais vulneráveis, como idosos, diabéticos, desnutridos, pessoas portadoras de HIV e também aquelas pessoas que têm patologia cardíaca prévia, certo? Bom, a desidratação, se não tratada prontamente e de maneira adequada, leva à deteriorização progressiva da circulação, da função renal e do equilíbrio da água e minerais no corpo, causando assim dano a todos os sistemas do nosso organismo. Como consequência, podem ocorrer as seguintes manifestações ou complicações clínicas, como diarreia com grande perda de água, fezes aquosas, vômito, que podem levar à morte por desidratação severa, náuseas, febre, câimbras, choque hemorrágico, que pode acontecer quando o volume de sangue é baixo, provocando a queda da pressão arterial e a quantidade de oxigênio, situação que pode levar a pessoa à morte, né? Em questão de minutos, convulsões em casos graves e também coma em crianças. Muitíssimo obrigada pela sua colaboração em nosso aprendizado, discente Paula. Bom, seguiremos agora, neste momento, para as caixas de perguntas deixadas em nossas redes. Se você não participou dessa, corra e participe da próxima. É muito interessante. Vamos lá. A primeira pergunta. Me falem sobre a patogênese da cólera, da doença cólera. E aí, discente Lorena, poderia nos esclarecer um pouquinho? Sim, com certeza. Bom, o termo patogênese ou patogenia refere-se ao modo como os agentes etiopatogênicos agridem o nosso organismo e como os sistemas naturais de defesa reagem.
surgindo, mesmo assim, lesões e disfunções das células e tecidos agredidos, produzindo-se a doença. Sendo assim, a patogênese da cólera se dá tendo sua porta de entrada o trato gastrointestinal, e se o agente conseguir vencer a acidez do estômago, ele alcança o intestino delgado, onde o meio é alcalino e se multiplica-se intensamente e principalmente no duodeno e no jejum, e também produz a enterotoxina, que pode causar a diarreia. Ah, sim. Muito bem esclarecido, Vicente Lorena. Vamos para outra pergunta. Qual o tempo de incubação e os modos de transmissão? Bom, o tempo de incubação é o tempo que decorre entre a introdução de um agente infeccioso no organismo e a manifestação dos primeiros sintomas da doença que ele determina. O tempo de incubação, então, da doença cólera é de 1 a 3 dias. E os modos de transmissão do Vibrio cholerae pode se espalhar diretamente a outras pessoas que entrarem em contato com objetos de indivíduos contaminados ou através da ingestão de água ou alimento contaminado. Vivendo normalmente nas águas salgadas costeiras, ele também é transmitido aos seres humanos, principalmente por frutos do mar crus ou mal cozidos. A cólera geralmente ocorre em comunidades com condições sanitárias inadequadas, como condições precárias de higiene pessoal, consumo de alimentos sem higienização ou manipulação adequada, consumo de peixes e mariscos crus ou mal cozidos, e, de fato, as pandemias da cólera resultam no reconhecimento do papel da água contaminada, na transmissão da doença e na necessidade de melhorias nos sistemas de saneamento comunitários para que a doença pudesse ser controlada. Muito obrigada pelas suas explicações e também para o seu tempo conosco. Iremos agora falar com a enfermeira Fernanda Sonali, que mais uma vez irá responder perguntas da Caixa. Então vamos lá. Qual é o tratamento? E aí, enfermeira, qual é o tratamento dessa doença? Oi, gente. O tratamento, ele é de forma eventualmente a utilização de antibióticos, como as doxiciclinas, mas a terapia mais efetiva é a reposição intravenosa de fluidos, a reposição da água e a reposição dos eletrólitos perdidos. E a prevenção e o controle, como se dão? Bom, existem 3 vacinas da cólera pré-qualificadas pela OMS, que são elas: a do Coral, a Sanchow e a Evichol. Todas elas são feitas por administração oral e requerem 2 doses para a proteção total. Atualmente, a vacinação ela é indicada apenas para populações de áreas com cóleras endêmicas, em situações de crises com alto risco para a cólera, durante surtos, e essas ações sempre têm que estar em conjunto com outras estratégias de prevenção e controle. Ressalta-se que a vacinação ela não deve interromper a provisão de outras intervenções da saúde de alta prioridade para controlar e prevenir os surtos da cólera. As ocorrências da cólera elas estão diretamente relacionadas com as condições inadequadas de saneamento, e sua prevenção ela se baseia na adoção de medidas de higiene pessoal e no consumo seguro de água e alimentos. A forma de impedir o espalhamento da cólera é pela interrupção do ciclo do contágio oral fecal, como, por exemplo, sempre lavar as mãos com sabão e água limpa, principalmente antes de preparar ou ingerir os alimentos, após ir ao banheiro, após utilizar locais públicos ou tocar em superfícies que possam estar sujas ou contaminadas, após tocar em animais, sempre que voltar da rua. Também sempre é importante lavar e desinfectar as superfícies, os utensílios e os equipamentos que foram usados na preparação dos alimentos. Além disso, proteger os alimentos e as áreas da cozinha contra insetos, animais de estimação e outros animais.
Guardar os alimentos sempre em recipientes limpos e fechados. Tratar a água para o consumo, como por exemplo filtrá-la, fervê-la, para assim usá-la. Guardar a água tratada em vasilhas limpas e também fechadas. Não utilizar, evitar o uso da água de riachos, rios, cacimbas ou poços contaminados, para uso do banho e para beber. Evitar o consumo também de alimentos crus ou mal cozidos, principalmente os frutos do mar, e alimentos cujas condições higiênicas de preparo e acondicionamento sejam precárias.
encerrando por aqui. Mas não deixe de deixar o seu like, o seu comentário e compartilhar com seus amigos. Muito obrigada pela atenção e até a próxima!